Olá, retornando aí da nossa quarta aula, segunda parte da quarta aula do Ministério dos Anjos, né? Nós falamos aí na primeira parte dessa aula sobre as características dos querubins que o profeta Ezequiel teve em visão. E agora nessa nossa segunda parte da quarta aula nós vamos estar falando a princípio sobre o serafim. Há uma única aparição de serafim que a gente encontra em Isaías capítulo 6, livro do profeta Isaías. Você sabe que o profeta Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que mais fala de Jesus no Antigo Testamento, por isso é conhecido como quinto evangelho, de tanto que ele fala de Jesus. Mas no capítulo 6, no original, nós vamos observar a palavra serafim é definida como seraf, S-E-R-A-P-H, né? No plural, serafim com P-H-I-M, que significa ardente, que significa seres que estão envolvidos com o fogo. Muito interessante isso, porque existe até uma tradução que define como serpentes incendiárias. Serpentes incendiárias ou envolvidos com fogo. Mas na verdade a gente observa que você vê que eles pegam uma brasa viva tirada do altar para colocar nos lábios. Então eles estão envolvidos com a adoração, diretamente com a adoração, com a função de louvarem a Deus e promoverem a sua santidade, e querem ajudar o homem à reconciliação com Deus, pois eles querem levar o homem à adoração. Sua posição são acima do trono. Os querubins estão como guardiões ao redor do trono e eles estão acima do trono, enquanto os querubins, na verdade, ao redor do trono. O que a gente pode definir é que os serafins são seres angelicais voadores de fogo. Tá? E também tem uma palavra no original apontando aí para uma criatura do deserto cor de fogo, ágil e voadora, podem ser anjos de cor ou aparência de fogo, ou da aparência de labaredas de fogo em movimento em clarões, né? Essa palavra que vai puxar para serpentes incendiárias, existe no original na Bíblia em 5 versos só, não todas elas definidas ao anjo serafim, tá? Veja só, Números capítulo 21, é uma palavra que nós vamos observar no verso 8. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente. Então aí ele está fazendo uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Palavra aqui, serpente ardente, no original, que ele vai fazer de bronze e tudo mais, é seraf. Deuteronômio 8,15. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Mais uma vez a palavra que serpente incendiária ou serpente ardente, mas é uma limária do deserto, uma limária específica do deserto animal mesmo, né? Isaías capítulo 14, verso 29, não te alegres toda Filístia por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Uma serpente ardente voadora. Aliás, recentemente tem sido divulgado aí a matéria que eles encontraram essas serpentes ardentes no deserto e elas estão intensificando, está aumentando essa serpente ardente, inclusive em territórios da África. Tem acontecido aí muitas serpentes voadoras, serpentes ardentes, muito ágil, muito rápida, serpentes ardentes, serpentes voadoras. Isaías 30, verso 6. Isaías 30, verso 6.
peso dos animais do sul para a terra da aflição e da angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Áspide serpente, serpente ardente voadora, levarão às costas de jumentinho às suas fazendas e sobre as córcovas de camelos e seus tesouros a um povo que nada lhes aproveitará. Né? Isaías 6, verso 2, especificamente para o anjo agora. Então vamos aí estudar um pouquinho o texto de Isaías, nós vamos estar observando todo esse contexto. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, um divisor de águas, uma marca, né? O rei, a autoridade monarca, morreu. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E o seu séquito enchia o templo. Aquela nuvem de glória, aquela fumaça, né? Aquele resplendor da glória enchia o templo. Veja o verso 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Então, o serafim, a gente pode definir que tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. O rosto, os pés e voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que visão espetacular! Igual a de Ezequiel, que foi maravilhosa, né? Porém, Ezequiel estava vendo, tendo uma experiência com os querubins ao redor do trono. Agora, Isaías está vendo acima do trono os serafins voando. Querubins protetores, guardiões e os serafins sobrevoando. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, então já sabemos que são mais que um. Serafim é singular, serafins plural. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e diz: eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Que maravilha, que experiência gloriosa. Que possamos viver uma experiência dessa, para o Senhor arrancar de nós a iniquidade, para o Senhor arrancar de nós o pecado, para o Senhor arrancar de nós o que desagrada ao Senhor. E um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Que glória, que coisa tremenda. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o seu desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Os serafins estão diretamente ligados com a adoração, mas a gente vê que eles preparam o profeta para anunciar a palavra. Então está ligado também com missões, está ligado também com o ID, com o chamado.
né? Os serafins, na verdade, a gente observa intimamente ligado ao trono. O ministério deles é intimamente ligado ao louvor a Deus, né? Eles são constantemente vistos glorificando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ininterruptamente, exaltando a sua natureza, os seus atributos e aparentemente supervisionando a adoração no céu. É possível que os serafins sejam então os anjos adoradores, conforme citada aí a questão de adoração em Salmo 148, o salmista vai dizer: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. É possível que eles que estejam coordenando, ligados a essa parte agora de adoração acima do trono, né? Embora eles não sejam especificamente identificados como tais, ao passo que os querubins estão posicionados ao redor do trono como guardiões, os serafins com 6 asas são vistos voando, pairando sobre o trono, enquanto eles ministravam adoração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A única passagem que nós vamos ter aí a citação literal de serafim como anjo adorando é de Isaías 6, que vai falar de serafins. Podemos ver que eles estão em hierarquia próxima junto com querubins ao redor do trono, serafins acima do trono, estão aí nesse nível de hierarquia ou de autoridade, né? Os serafins especificamente não é guardião, mas estão na ordem do trono a nível de adoração e glória. Existe uma interpretação que não podemos afirmar de fato se realmente foi desta forma, mas nós temos que entender que é possível que seja também, né? No Pentecostes, quando eles viram línguas repartidas como que de fogo, o que eles viram possa ter sido serpentes incendiárias, serpentes ardentes, né? Aquela coisa rápida como línguas de fogo. É uma visão, é uma interpretação, uma possibilidade, né? Não temos como afirmar isso especificamente, que foi uma visitação de serafins ali no Pentecostes, mas Pentecostes foi algo maravilhoso, marcante, um divisor de águas, que precisamos clamar pelo último derramar, pelo último Pentecostes, para podermos viver essa experiência. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele diz a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus ordenou: agora vão para Jerusalém, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E estavam todos ali guardados no cenáculo, né? De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. O som que traz uma frequência, o som que traz aí a frequência dos céus. E encheu-se a casa, toda a casa em que estavam assentados. Assim como a citação do profeta Isaías, né? Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. É possível? Sim, mas não estou afirmando que seja. Mas a gente tem que abrir a visão, a mentalidade e ampliar aí a nossa ideia para essa possibilidade. As quais pousaram sobre cada um deles. Espera aí, o serafim tirou a brasa tirada do fogo e tocou nos lábios do profeta Isaías. Olha que coisa tremenda, espetacular. E desde o momento que tocou, a iniquidade foi tirada. Que o Senhor possa tocar as nossas vidas para tirar tudo que desagrada do Senhor das nossas vidas, que possamos almejar e viver uma experiência como essa, né? As quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? Uma visão espetacular. Querubim, uma hierarquia, serafim outro, querubim guardiões ao redor do trono, serafim sobrevoando acima do trono, mas a Bíblia também cita criaturas viventes ou seres viventes. Embora esteja no livro de Ezequiel, não podemos dizer que são o mesmo que querubins. Olha só, presta atenção
Ezequiel capítulo 1, verso 5, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, e também cada um deles 4 asas. O outro lá 6, 2 o rosto, 2 os pés, 2 o avo. Agora aqui 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as suas plantas dos pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor do cobre polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seu rosto e suas asas. E uniam-se às suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Aqui nós estamos vendo a descrição definida dos querubins. Agora vai lá para Apocalipse, capítulo 4. João já está num outro tempo, outro período, muito tempo depois, e nesse muito tempo depois da visão de Ezequiel, olha como ele vai narrar agora, né? A visão do trono e da majestade divina, e veja que João vai introduzir um novo ser celeste. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Ele está olhando, ele viu uma porta aberta nos céus, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Aliás, precisamos mergulhar aí no estudo do Apocalipse, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda, o arco-íris, né? E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Que visão espetacular, que visão sensacional que o apóstolo João teve. Só que ele apresenta aqui 24 anciãos. É uma outra hierarquia, é uma outra espécie, é um outro ser que a gente não pode dizer que seja arcanjo, não pode dizer que seja querubim, não pode dizer que seja serafim. É uma outra classe que são os anciãos do trono, né? Anciãos do trono. Aquela visão antiga de tribunais em que as pessoas colocavam a peruca branca, né, para poder dizer autoridade, ancião, para poder dizer a palavra de autoridade, né, era uma visão semelhante a que João teve aqui. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Um Espírito só, o Espírito Santo, que se manifesta em 7 formas, né? Plenitude, totalidade. Havia diante do trono um como o mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal era semelhante ao bezerro, e o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres que nós falamos na questão do querubim. Agora, nós podemos definir isso como seres angelicais ou o querubim. Depende da posição que você coloca. O querubim, aquele introduzido na arca, é aquela figura que a gente tem, né? Que as asas se tocam, tá um querubim. E esses seres angelicais aqui, seres celestes, criaturas viventes, com 4 faces, pode-se colocar aí nesse nome ou pode-se definir especificamente como seres viventes.
E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Tenta montar a cena na sua cabeça. Olha só, a palavra de Deus vai nos dizer em Isaías capítulo 6 que os serafins, volta a dizer, desenha aí na sua cabeça, serafins estão acima do trono, tá? Olha lá, vamos repetir, Isaías 6, 2 e 3. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Olha o canto dos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Serafins, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os quatro seres, Apocalipse 4:8. Os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansam nem de dia nem de noite. Muda um pouco o cântico. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E os 24 anciãos, no mesmo versículo, mesmo capítulo, os 24 anciãos prostravam-se diante, assentados sobre o trono, adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Que visão espetacular, né? Que ambiente de glória maravilhoso, né? A gente pode dizer aqui querubim, serafim, anciãos e criaturas viventes, são seres que habitam nos céus, não temos muita informação deles, mas dá para sentir a glória, a presença deles. Parecem-se muito com os serafins, mas semelhante não significa que são iguais, né? E da mesma forma, quando o texto diz semelhante a animais, as 4 faces, pode ser uma visão, não é visão ótica, pode ser uma visão virtual, uma visão que ele está tendo, né? Ora via a imagem de um leão, ora via a imagem de um bezerro, ora via a imagem de um homem, ora via a imagem de uma águia voando. Leão aponta para a autoridade, para rei, né? Leão é a figura do Evangelho de Mateus. Segundo, bezerro, boi, aponta para servo sofredor, é a figura de Jesus em Marcos. O terceiro, de homem, é a figura de Jesus em Lucas, que representa o homem perfeito. E a quarta, a águia voando, que representa a divindade de Cristo para a igreja, né? Parecem ser essas criaturas com querubins, têm 6 asas, parece com serafins, têm olhos por todos os lados, mas são animais que nós podemos definir seres viventes e não podemos afirmar que são nem querubim nem serafim, tá? Querubim, vamos ficar com a imagem do querubim das asas que se encontram em cima do propiciatório, vamos ficar com a imagem do serafim, essa posição dos que estão voando com 6 asas, e vamos ficar com a imagem dos seres viventes, criaturas viventes ou seres viventes desses animais. Temos classes diferentes da criação angelical. Deus criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis, e tudo foi criado por intermédio de Cristo Jesus. E as coisas invisíveis, os céus dos céus, foram criados num outro plano, num outro tempo, numa outra esfera, né? Onde a gente pode ver aí
a glória de Deus. Podemos ver aí realmente que visão maravilhosa. Bom, arcanjo. Arcanjo, na verdade, a Bíblia só define um, Miguel. Miguel, o arcanjo. O nome Miguel significa aquele que é como Deus, aquele que é como Deus. Arcanjo no original significa ser o primeiro. Então, se o termo significa ser o primeiro, não pode ter diversos primeiros. Primeiro só tem um. Então é provável que arcanjo realmente seja um só. Em classificação de poder e autoridade, a gente vê que ele que veio travar a batalha com o príncipe da Pérsia para que Gabriel passasse, né? Então é possível sim que arcanjo Miguel esteja indicando o maior grau dos anfitriões celestiais, né? O primeiro anjo ali criado. O único arcanjo especificamente das escrituras é Miguel. Provavelmente é o seu grito que vai ser ouvido na segunda vinda de Cristo, né? Então veja, 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre isso. Paulo tem uma visão espetacular em 1 Tessalonicenses 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Com voz de arcanjo. O que acontece? Sempre vinha um na frente anunciando que o rei vinha chegando, né? O rei vem vindo, o rei vem vindo, para todo mundo se posicionar, todo mundo aí respeito, né? Então, na verdade, o que acontece? Vinha um propagador na frente, vinha um anunciante na frente, e Paulo está fazendo esse paralelo acerca da vinda de Jesus, falando com a voz de arcanjo. O arcanjo vem na frente. No hebraico, o termo é arcângelos. Arcângelos, que significa o principal entre os anjos. Agora, quando nós vemos esse significado, é difícil pensar que exista dois primeiros ou que exista dois principais, né? O principal é um. Por quê? Se o principal, não existe outro. Então, sempre que aparece alguma coisa a nível de batalha, guerra, acerca de luta, aparece Miguel, né? No livro de Daniel, Ezequiel e Apocalipse, nós vamos ver aí, cada região tem seus príncipes, né? Tem outros príncipes, mas a Bíblia vai falar do arcanjo Miguel. Nunca fala sobre um arcanjo e nem também cita algum outro arcanjo, a não ser acerca de Miguel. Miguel sempre vem com o seu exército, é uma espécie de coronel, capitão, é uma espécie de administrador angelical de Deus para juízo, né, para batalhas, chefe dos exércitos angelicais, reconhecido como como o primeiro príncipe dos céus. Daniel, que tem as tremendas revelações das 70 semanas, Daniel capítulo 10, versículo 12 a 21, nos diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Ele estava tendo uma visão de Jesus falando com Deus, né? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Já falamos isso daí. Ele tem uma visão da esfera celeste, na esfera celeste o corpo não aguenta, não suporta. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não me resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou.
E disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu senhor, por que me confortaste? E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Né? Capítulo 12 de Daniel, capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Né? Então ele está falando agora dos últimos tempos, está falando agora desse período que a gente está prestes a entrar, ele está dizendo desse período de angústia qual nunca houve na terra. São dias difíceis ao qual só o Senhor para guardar os seus, né? Miguel está sendo chamado sempre de príncipe, e nenhuma delas ele vai ser citado como arcanjo. É considerado como um anjo graduado, né? E citou ser esse arcanjo, e Miguel é o grande príncipe que protege a nação de Israel, o grande guarda da nação de Israel, né? O primeiro príncipe dos príncipes angelicais que governa e protege a cidade do grande Deus, as atividades de Israel. E muitas pessoas em visão diz que está vendo Miguel, está vendo Gabriel. Não, não. Primeiro que o anjo não é onipresente, tá? O anjo não pode aparecer em outros lugares. Ele, príncipe de Israel, ele está guardando Israel. Então ele tem que ficar especificamente no seu território, não tem como ele aparecer em diversos lugares, em diversos cultos, em diversas igrejas ao mesmo tempo, tá? Quando as pessoas dizem que estão vendo, muitas vezes se empolga, até pode ter visto algum anjo, algum príncipe, mas não especificamente Miguel, que é específico para a nação de Israel, é o protetor da guarda, do exército, é o arcanjo, né? Miguel só aparece para defender Israel e não vem lutar outras batalhas. Quando ele aparece na visão de Daniel, era em prol da nação de Israel. Então, por isso que Daniel vê essa questão. Cada nação tem o seu príncipe específico que Deus não nos revelou aí o seu nome. Então, tem muita gente aí tendo visões e colocando coisa humana. Toma cuidado com isso. Cada cidade tem seu príncipe, cada estado, cada nação tem os seus principados e potestades divinos e malignos também. E a igreja, na verdade, não trava guerra com eles. A igreja entroniza o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e é o Senhor que destrona eles. A vinda do Senhor destrona, então, esses principados e potestades. Então é mais coerente que o arcanjo Miguel foi designado por Deus para ser príncipe de Israel. Israel tem um príncipe que, além de ser príncipe, é arcanjo, e ele foi designado como príncipe da nação. Agora, toda vez que a Bíblia fala de arcanjo, ela sempre coloca no singular, tanto em 1 Tessalonicenses 4,16, como nós lemos, como Judas 9, Judas, epístola, capítulo único, verso 9, vai falar sob a voz do arcanjo. Não são arcanjos. Então podemos dizer que a única nação que tem como príncipe um arcanjo é a nação de Israel, pois não aponta referenciais nenhum na Bíblia que fale outro arcanjo, né? Agora, de todos os príncipes, sim, né? Tem muitos príncipes. Príncipes são principados, poderes. Nós cremos que a única nação, então, que tem um arcanjo como príncipe é a nação de Israel, e o príncipe, o arcanjo, é Miguel, tá? Que é o principal príncipe que o Senhor pôs, o primeiro, aquele que é como Deus ali na nação de Israel. E, para a gente encerrar aí essa parte dessas hierarquias, mensageiro. Mensageiro é a origem da palavra anjos, ou angelos, né? E o mensageiro que a gente encontra na Bíblia, também específico para a nação de Israel, é o mensageiro Gabriel. Tudo que está em relação a Israel, a gente vai ver sempre ele aparecendo, né? Gabriel significa poderoso, poderoso como Deus. Também pode significar Gabriel, Deus forte.
Deus é poderoso ou herói de Deus. É um dos anjos mais preeminentes na antiga literatura judaico-cristã. Gabriel se origina de raiz suméria, né? O nome se origina de raiz suméria, a antiga Mesopotâmia, a natural da Suméria. Gabri, que significa governador. É um anjo poderoso também, só que ele é mensageiro, né? Falamos, cada um tem um ministério, um chamado específico. Esse, Gabriel, é mensageiro de promessas divinas. Ele foi incumbido de missões específicas e extraordinárias, de revelar mistérios acima da compreensão humana. Ele veio revelar mistérios, né? Há quem diga que Gabriel que falou com João no Apocalipse. É provável, mensageiro. Né? A Bíblia não afirma, mas não podemos afirmar. Agora, o que a Bíblia afirma é que ele aparece com Daniel, ele aparece a Maria, ele aparece a José em sonho, a Zacarias de Isabel. Estas são aparições que vamos ver aí citado com o nome que foi este anjo específico. Sempre vem trazendo um recado, vem trazendo uma mensagem, com uma missão específica e extraordinária. Um anjo específico que quando chega ele é esplendoroso, assusta todo mundo, e por isso que a sua saudação, via de regra, sempre é não temas, não temas, não tenha medo, né? Sempre vem com mensagem extraordinária. Vamos atentar aqui para Daniel capítulo 9, verso 21, Daniel 9, 21, vamos pegar o 20 e 21. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me à hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então olha que espetáculo da visão da profecia que Daniel recebe. As 70 semanas, o período da história completo, grande parte delas já se cumpriram. 69 semanas já se cumpriram, falta a 70ª, que é justamente o concerto que o anticristo vai firmar com Israel durante o período de 7 anos, quebra o concerto na metade, 3 anos e meio, e se assenta no trono de Deus. Então, quem vai explicar, trazer e revelar isso é justamente o varão Gabriel. Capítulo 8 de Daniel mesmo, verso 15 e 16. 8:15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Quem está falando aqui? A voz da sabedoria. A sabedoria é uma personagem, uma figura com traços femininos, né? A sabedoria, uma figura feminina, que está falando agora ao anjo Gabriel, ao mensageiro Gabriel. Gabriel, dá a entender a este a visão.
E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com as duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então você observa que ele está explicando, ele vem com uma missão específica. Agora olha Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 11 em diante. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande o dia do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade? Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Que coisa fantástica, espetacular, né? Agora, no capítulo 1 mesmo, verso 26, o anúncio do nascimento de Jesus, e no 6º mês foi o anjo Gabriel. Veja que sempre que tem que dar uma mensagem referente a Israel ou ao Messias, a explicação da visão é sempre correlacionada ao mensageiro, ao anjo Gabriel. O anjo Gabriel é enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ele estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, a gente observa aí que coisa espetacular a visão do mensageiro que vem e traz a mensagem, explica, sempre correlacionado a Gabriel, que no original pode chamar como aquele que assiste diante de Deus, ou o mensageiro que vem trazer a mensagem. Hoje nós vamos encerrar por aqui, e amanhã a gente continua falando da ordem e hierarquia dos poderes celestiais, dos anjos celestes. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos pela riqueza da tua palavra e clamamos: dá-nos olhos que veem, ouvidos que ouvem, uma mente que entende e o coração que recebe a verdade da tua palavra. Sê com os teus filhos, manifesta a tua glória, o teu poder, protege, Senhor, a cada um, renova as forças, abençoa, Senhor, dando-nos sabedoria, dando-nos entendimento, que a porta da palavra seja aberta, Pai. E assim como aquele serafim tomou a brasa do trono e tocou nos lábios de Isaías, toca em nossas vidas, Senhor. Envia, Senhor, os teus anjos a tirar de nós a iniquidade, a tocar nas nossas vidas e tirar
toda iniquidade, Senhor, para que possamos, assim como Isaías, sermos aprovados e dizermos: eis-nos aqui, cumpra em nós o teu querer, envia-nos para fazer a tua vontade. Te agradecemos e te louvamos, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima aula, no nome de Jesus.